Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Nós vamos mais uma vez recorrer a esse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo. Um texto considerado um texto de emergência, entendendo que o trabalho da plantação daquela comunidade na Galácia estava sendo ameaçada por uma tentativa de diluir o Evangelho. E quando eu digo diluir o Evangelho, nós precisamos ter muita ciência que a diluição do Evangelho não acontece somente num contexto de liberalismo. Diluir o Evangelho também pode acontecer em um contexto de muito fundamentalismo e de muita religiosidade. A questão aqui que Paulo está tentando combater e alertar é que aqueles irmãos, eles estavam se desviando do verdadeiro Evangelho. A jornada pela igreja dos Gálatas revela então uma igreja desviada e uma igreja desconfiada dos ensinamentos e do apostolado de Paulo. Paulo precisou então enfatizar que o evangelho que ele estava pregando ali não era fruto de sua imaginação, que o evangelho não provém de achismos humanos, mas é sim uma mensagem divina. Paulo então, ele refuta os Gálatas dizendo: não veio por meio humano algum, não foi me revelado por homem comum, ninguém me ensinou esta mensagem, eu tive um encontro com Cristo ressurreto. E Paulo então está alertando aquela igreja e aqueles irmãos ao longo do livro de Gálatas. E aí no capítulo 2, nós vamos ler juntos, e se você não tem acesso a uma Bíblia, nós teremos aqui no telão, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, e compreender um pouco mais do que está acontecendo nesse pedaço, nessa porção da Escritura. Paulo então começa dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes. Aqui ele está se referindo a Pedro, Tiago e João. Voltando ao texto. Mas nem mesmo Tito, que expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou seja, judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Pai, nesta manhã nós também queremos te pedir que a luz do teu Espírito Santo nos ilumine sobre o caminho de toda a verdade, que esta palavra seja poderosa aos nossos corações
e que o Senhor fale conosco, nos transformando de dentro para fora. Nós não estamos aqui somente para ouvir a Tua palavra. O desejo genuíno do nosso coração é poder praticar aquilo que estamos ouvindo, obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós queremos lhe entregar nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa nos ministrar nesse tempo. E nós fazemos isso em nome de Jesus. E a ponte diz, amém. Ainda escrevendo em um tom autobiográfico, o apóstolo Paulo, ele fala que esteve em Jerusalém depois de 14 anos. E aí, a princípio, lendo esse texto, nós podemos pensar que o apóstolo Paulo estava sendo questionado ali diante dos Gálatas, ele estava sendo acusado de pregar um falso evangelho, e nós podemos pensar assim, então, ele foi a Jerusalém, ele foi se encontrar com as colunas do movimento de Jesus, João, Pedro e Tiago, a fim de que, ao pregar a sua mensagem para estes homens pudessem dizer, a sua mensagem está validada. Olha, o que você está fazendo está correto. Nós podemos ter a impressão de que o apóstolo Paulo, ele foi até Jerusalém encontrar com aqueles homens em busca de uma aprovação. Isso é equivocado do ponto de vista do texto, e nós precisamos começar a entender à luz disso. O que leva o apóstolo Paulo, 14 anos depois, a Jerusalém, não era a tentativa de buscar em homens uma aprovação para o seu ministério, não tampouco para a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo vai até Jerusalém por dois motivos. O primeiro, o livro de Ágapo, o livro de Atos, relata um profeta chamado Ágapo, e este homem entrega uma profecia. A profecia trazia o relato de uma grande fome assolando ali a região da Judéia. O apóstolo Paulo, então, ele é movido a ir a Jerusalém na tentativa de ser uma resposta a essa situação de miséria por conta da fome. Aproveitando o ensejo de estar indo como igreja, porque Paulo entendia de forma muito clara que a igreja de Cristo, ela é muito maior do que uma placa, uma parede, um prédio, uma marca. Então, aquilo que estava acontecendo em algum lugar acerca da igreja de Jesus, mesmo não estando no lugar onde Paulo estava, Paulo se sentia responsável por isso, porque compreendia que ele fazia parte de uma comunidade e de um corpo muito maior do que uma instituição. Então Paulo se comove e vai até lá na tentativa de somar esforços com um problema que estava atingindo a igreja de Jesus. E diante disso, Paulo também tem uma preocupação. E qual seria a segunda preocupação e motivação do apóstolo Paulo ao estar em Jerusalém? Gálatas capítulo 1 nos dá uma pista acerca disso. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele fala exatamente assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Paulo percebeu que existia uma grande ameaça à igreja de Jesus, porque pessoas, falsos irmãos, estavam se infiltrando na igreja e oferecendo à igreja um falso evangelho. Paulo, ao ir para Jerusalém, ele foi não para ter o seu evangelho aprovado por alguém. Ele foi para poder ver se aqueles irmãos que estavam em Jerusalém não estavam apenas sabendo acerca do verdadeiro evangelho, mas se eles estavam dispostos a continuar dando manutenção àquilo que era verdadeiro. Paulo não busca aprovação humana. Paulo vai em direção a Jerusalém na preservação da verdade. Paulo entendia o evangelho, meus irmãos, não é algo que nós podemos ajustar, nós não podemos temperar o evangelho, nós não podemos enfeitar o evangelho. A única resposta diante de alguém frente ao evangelho é a submissão. Porque toda vez que alguém tenta alterar o evangelho desaparece. Deixa de ser evangelho. Não seguimos um evangelho adaptável ao gosto humano.
Nós estamos diante de uma mensagem imutável, porque esta mensagem não provém de homens, mas provém de Deus. O apóstolo Paulo não estava inseguro acerca da sua mensagem. Ele estava preocupado se a igreja estava se perseverando naquilo que era o verdadeiro evangelho. E ele fala sobre isso de uma forma muito aberta. Ele fala isso com um entendimento profundo de alguém que não teve a capacidade de encontrar Jesus nos seus caminhos. Ele reconhece desde o início: foi Jesus que me encontrou, e ali eu caí de joelhos. Meus irmãos, é impressionante porque Paulo fala aos Gálatas e começa dizendo: admiro-me que tão rapidamente vocês estejam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para viverem um outro evangelho. Preste atenção nisso com o coração aberto. Muitos cristãos vivem como pessoas distantes do evangelho, porque conceberam uma mentira, e a mentira foi: o evangelho é uma porta de entrada que me apresenta a salvação. Isto é uma mentira. O evangelho não é somente uma porta de entrada que nos apresenta a salvação. O evangelho é um caminho que nos leva até lá. Ou seja, evangelho, as boas novas do evangelho, reconhecer que nós somos pecadores, que não há nada em nós que pode encontrar favor para merecer Cristo, mas Cristo nos amou na nossa desgraça. Reconhecer isso não é para quem é imaturo na fé. Reconhecer isso deve ser uma prática diária de todo cristão. Cair de joelhos diante de Jesus, dizendo: eu careço da sua graça, não é para quem está perdido, é caminho para quem encontrou Jesus. Isso deveria ser uma prática constante na vida de todo o cristão. Assim como Paulo caiu de joelhos, nós precisamos continuar caindo de joelhos diante da graça de Deus. Não é porta de entrada, meus irmãos, é caminho de vida, é caminho para a eternidade, e isso não é vergonhoso, isso é uma virtude. Quando eu e você, nós resistimos em cair de joelhos diante do nosso Senhor, reconhecendo que a nossa condição sem Ele é miserável, quando nós resistimos a esse tipo de postura, nós incorremos num grande risco de perdermos a oportunidade de sermos o que Jesus chama de igreja. Ontem nós tivemos a oportunidade aqui no sábado, recebendo mais de 60 irmãos da nossa comunidade, de revisitar o texto de João capítulo 13, o texto do lava-pés. E é impressionante, quando você olha para esse texto com atenção, Jesus ele quer lavar os pés dos discípulos. Os pés dos discípulos, naquele contexto ali, eram uma coisa repugnante. Não tinha salão de beleza, não tinha unhex, não tinha tesourinha, não tinha talquinho para os pés. Os pés eram sujos, eram feios, as unhas eram crescidas, os pés eram machucados, os pés não tinham um cheiro tão bom. Se os nossos não têm, imagina o pé daqueles discípulos. E Jesus, então, naquela mesa, antes de ir para a mesa, ele pega e diz: eu quero lavar os seus pés. E Pedro se levanta, e Pedro representa a gente. Nunca lavarás os meus pés. Qual foi a resposta de Jesus? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lhe lavar os pés, em outras palavras, se você não permitir que eu toque nas suas vulnerabilidades, se você não permitir que eu toque nas suas feridas, se você não é consciente das suas limitações, se você não é consciente que você não tem nada de bom a me oferecer, você ainda não está preparado para fazer parte da minha graça. Eu não vou ter parte com você.
Jesus Cristo nos mostra sempre um espelho. Nos seus encontros, sempre Jesus nos revela não somente a verdade de quem Ele é, mas Ele também nos revela a verdade de quem nós somos. A mulher do poço vai buscar o seu marido, não tem um marido, já teve alguns, não foi? A mulher do fluxo de sangue, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? O próprio apóstolo Pedro, ainda hoje você vai me negar. O que é isso? É Jesus mostrando a nós um espelho. Mas quando nós temos esse encontro de Jesus que nos mostra um espelho, para revelar não somente quem Ele é, mas quem nós somos, para que à medida que nós admitimos as nossas falhas, pecados, nós possamos reconhecer a graça de Deus sobre nós. No ambiente religioso, esse espelho vai servir, sabe para quê? Não para o arrependimento, servirá para a vaidade. Muitas pessoas estão buscando a religião, o fundamentalismo, o radicalismo, porque querem ver a glória de Deus na sua exaltação, na sua performance, na sua capacidade, na sua força, na sua prosperidade, na sua sabedoria. Querem mostrar as suas potências porque acham que a glória de Deus se revela na exaltação. Isto não é evangelho. A glória de Deus se revelou em Cristo se esvaziando. Precisamos compreender que a glória de Deus se revela em nós, não a partir da nossa autoexaltação, mas sim a partir da nossa humilhação. Senhor, eu careço da Tua graça todos os dias. Senhor, essa mensagem é para mim. A pregação do verdadeiro evangelho não produz no coração de alguém que entende esta mensagem afirmação. Ela produz negação. Negue-se a si mesmo. É assustador, meus irmãos, ver tantas pessoas perdidas dentro das nossas igrejas. Assustador ver o verdadeiro evangelho sendo esquecido em tantas pregações. O evangelho não é uma mensagem de empoderamento, o evangelho é uma mensagem de esvaziamento. Ela não exalta o nosso ego humano, na verdade ela quer sufocar este ego. É assustador, meus irmãos. Quantas multidões estão ouvindo discursos de confissão positiva, peças teatrais acontecendo nos púlpitos, para que pessoas se sintam bem, para que elas fiquem gritando enquanto escutam, yes, eu recebo, uau, é isso, é lamentável, porque quem escuta o verdadeiro evangelho e entende, sabe o que tem que gritar? Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me encontrou porque eu não seria capaz de encontrá-lo. Não existe nada de bom em mim, capaz de me justificar diante do meu Deus. Mas mesmo assim Ele me amou, Ele insistiu em me amar, Ele se esvaziou, Ele veio me buscar. Porque Deus prova o seu amor por mim. Cristo morreu enquanto eu ainda era um pecador. Isso não é mensagem para estar na maçaneta da porta da entrada. Isso deveria ser uma tatuagem que nos acompanharia por todo o caminho. O que está sendo refutado aqui é a fuga da verdade. O problema dos Gálatas não era o liberalismo. O problema dos Gálatas era o legalismo, a rigidez da religião, a tentativa de empurrar nas pessoas que estavam aderindo ao cristianismo regras, costumes, práticas para controlá-las. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar tanto, quando ele está refutando a questão do legalismo, ele vai usar tanto a palavra liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não voltem mais para a terra da escravidão.
Por que ele combate tanto o legalismo? O legalismo não é apenas um erro teológico. O legalismo é uma tentativa de roubar a glória de Deus. Ah, eu sou bom. Não, eu consegui entrar num lugar onde eu consigo cumprir todos os ritos e costumes, eu consigo atender tudo que me pedem, eu tenho até títulos lá dentro, eu tenho até uma carreira promissora, eu tenho uma certa influência. Não, meus irmãos. Tito, um grego, não foi obrigado a se circuncidar. Isso é um detalhe importantíssimo nesse texto. Se aqueles irmãos olhassem para Tito, um grego que não era da cultura dos judeus, e dissesse: ei, esse cara aqui precisa fazer uma prática da nossa cultura, o apóstolo Paulo poderia ter identificado dizendo: o verdadeiro evangelho foi corrompido. Eles estão sendo seduzidos por essa ideia de que eles podem acrescentar alguma coisa a mais, além da graça de Deus. O próprio Paulo teve um episódio com Jesus que por 3 vezes ele orou, dizendo: tira esse espinho de mim. E a resposta de Deus foi: a minha graça. A minha graça é suficiente. Sempre que acrescentarmos algo à graça, anulamos a graça. Por isso, Paulo usa uma linguagem muito forte: nem por um momento nos submetemos a isto. Esta é uma intransigência santa. Sempre que colocamos regras, méritos ou desempenho como uma condição para a aceitação diante de Deus, nós estamos corrompendo o Evangelho. Paulo está combatendo isso. E é muito interessante pensar sobre isso. Ele fala: os falsos irmãos, os que haviam se infiltrado nas igrejas gentias, eles estavam querendo nos escravizar, nos impedindo de desfrutar da liberdade que temos em Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho bíblico nos traz liberdade, ao passo que a mensagem dos seus oponentes, faça por merecer a sua salvação, conduziria as pessoas a uma escravidão. As pessoas que estão nesse ambiente de escravidão, fundamentalista, legalista, religioso, essa religião moralista, ela tende a pressionar os seus membros a adotarem regras e regulamentos muito específicos. Como é que eu vou me vestir? Como é que eu tenho que me comportar? O que eu vou comer? Por onde é que eu vou andar? Por que nós não nos preocupamos com como devo amar o próximo como a mim mesmo? Porque esse tipo de coisa, ele é cultural e ele é eterno. Se a sua salvação depende da obediência a regras, você quer que essas regras sejam muito específicas, muito claras. Mas regras e regulamentos desse tipo são da área da vida cultural diária. Se os falsos mestres tivessem imposto a sua vontade, se aqueles homens tivessem dito: vamos agora circuncidar o Tito, talvez um italiano, um africano, um alemão, jamais poderia se tornar um cristão, sem que se adequasse culturalmente ao judaísmo. Os cristãos teriam que viver em guetos culturais. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos, preste atenção nisso, nós não podemos elevar a adequação cultural ao nível de uma virtude espiritual. Existe espiritualidade e existe cultura. Quando nós tentamos tornar a cultura, a nossa cultura, algo espiritual, nós começamos a fundar, sabe o quê? Uma seita. Uma seita que está preocupada em escravizar as pessoas culturalmente para atender aquilo que nós achamos que é bom e para aquilo que nós achamos que é apropriado.
Meus irmãos, se eu e você encontrarmos com alguém, algum crente em Cristo Jesus que está na Índia, o nosso maior fator em comum que deve nos unir com laços e afetos em uma comunidade espiritual, sabe o que é? O Evangelho. Da mesma forma que ele carecia da graça de Deus e não poderia fazer nada para merecer, e ele foi encontrado por Jesus num caminho na Índia, eu fui também aqui. É isso que nos une. E isso nos dá uma mística de olhar um para o outro e estender a destra, dizendo: a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão. Nós não falamos nem a mesma língua, mas nós nos pertencemos pelo Evangelho. O Evangelho promove então uma liberdade, uma libertação dessa tentativa maluca de controlar as pessoas pelo viés da cultura. Se veste igual, fala igual, é do mesmo jeito. Não! Nós não somos salvos por uma tentativa de cultura humana, nós somos salvos pelo Evangelho de Jesus. A segunda coisa, o Evangelho nos dá liberdade emocional. Quem acredita que o nosso relacionamento com Deus se baseia na observação de um comportamento moral, caminha sobre uma esteira móvel infinita de culpa e insegurança. Será que eu estou acertando? Será que eu acertei? Será que é assim? Como revelam as cartas de Paulo, ele não libertou os crentes gentios do imperativo moral dos 10 mandamentos. A questão aqui não é, nós temos que jogar para trás toda a lei, não. Nós vamos esquecer a lei de Deus sobre nós? Não. Mas nós vamos olhar para essa lei e nós vamos buscar obedecer a esta lei em gratidão à graça de Deus que nos alcançou. Nós não vamos olhar para os 10 mandamentos ou para a lei de Deus na tentativa de obedecer para ter, uma vez que nós obedecemos, um mérito diante de Deus. Os cristãos não podem mentir, não podem roubar, não podem cometer adultério. Eles não estão livres da lei moral como modo de vida, mas eles não são condenados por essa lei, nem validados por essa lei, porque eles estão vivendo debaixo da graça de Deus. Ou seja, desejar cumprir esta vontade de Deus para nós é evidência de quem foi liberto pela graça, está livre. Logo, tanto os falsos mestres quanto Paulo disseram aos cristãos: obedeçam os 10 mandamentos. Mas as razões e motivações dos religiosos, falsos mestres e de Paulo eram completamente diferentes. O Evangelho oferece liberdade, tanto em termos culturais como emocionais. O outro evangelho destrói as duas coisas. É por isso que nós precisamos reconhecer graça de Deus sobre a nossa vida. O evangelho verdadeiro nivela todos diante de Deus. Sabe por quê? Porque o verso 6 nos aponta isso. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça. O apóstolo Paulo está combatendo a tentativa dos ritos religiosos, da fundamentação religiosa, a tentativa de controlar as pessoas por esse viés. Ele está refutando isso, dizendo: isso não faz sentido, porque Deus não faz acepção de pessoas. Me permita me dizer uma coisa que me entristeceu muito o coração, e eu não digo isso diretamente a alguém, porque eu nem sei quem foi, nem o nome da pessoa, mas eu acho muito importante, ao revisitar estas coisas e falar do Evangelho, usar este exemplo, primeiramente para ministrar o meu coração, mas também para ministrar a igreja de Deus. Eu soube que em um domingo de celebração, porque nós tivemos aqui neste púlpito uma mulher de Deus ministrando a palavra, algumas pessoas se incomodaram, levantaram e foram embora. Eu não quero recriminar o comportamento das pessoas de irem ou não, elas são livres. Mas igreja de Jesus, o que nos sustenta e nos une como igreja não é o nosso gênero,
não é a nossa performance, não é a nossa doutrina. A autoridade que se tem neste púlpito deve ser conferida se aqui está sendo pregado o Evangelho. Por brancos, por negros, por homens, por mulheres, por crianças, por adultos. Se o Evangelho está sendo pregado, eis aí a nossa autoridade. Acabou. Então, em nome de Jesus, quando você faz esse tipo de acepção, você está jogando fora a graça de Deus. A graça de Deus que alcançou aquele que tenta servir com as suas limitações. A graça de Deus que está tentando lhe alcançar nas suas ministrações. Paulo, então, no verso 6 diz: Deus não faz acepção de pessoas. Os de reputação não me acrescentaram nada. Isso destrói dois extremos dessa religião que nos escraviza. O primeiro extremo, o orgulho de ser alguém espiritual. Deus não faz acepção de pessoas. Você leu a Bíblia 30 vezes, você decorou a Bíblia, você fez o seminário A, B ou C, você decorou. Que bênção, meu irmão. Mas se isso está te levando a 1 centímetro a mais de mérito para ser maior do que qualquer um dos seus irmãos, essa sua grande conquista foi a sua grande derrota. A outra coisa que o apóstolo Paulo faz quando ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, é porque em lugares como esse, que desprezaram o verdadeiro evangelho, além de se nutrir um orgulho espiritual para elencar as pessoas em alguns patamares diferentes, gera nas outras pessoas uma dependência de autoridade humana. Não, eu tenho que falar com fulano, porque o fulano... Eu estou bebendo do pastor. Está bebendo do pastor coisa nenhuma, vai beber água, meu amigo. Não tenho nada para beber de mim, não. Estou sobre a cobertura. A única cobertura que tem aqui é a do Pão de Café ali. Você pede um café, eles botam uma cobertura ali. Não tem cobertura. Não existe essa loucura de dependência, de autoridade humana. Isso é uma loucura, meus irmãos. Se nós estamos diante de alguém que quando chega perto de nós, o clima muda, onde está a graça de Deus? Onde está o Evangelho? Se nós usamos os nossos títulos ou organização de liderança para impor medo nas pessoas, onde está a graça de Deus? Onde está o Evangelho? O Evangelho é como uma faca, uma espada afiada, corta para os dois lados. Ele humilha o orgulhoso e encoraja o quebrantado ao mesmo tempo. No reino de Deus, ninguém é salvo por status, ninguém é excluído por falta dele. Olha que maravilha. Eu sou uma pessoa assim, muito legal, pois tome cuidado. Caia de joelhos, porque você pode ser o mais legal do mundo. Isso não é suficiente para se salvar. Caia de joelhos. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa tão ruim. Pois caia de joelhos, porque essa sua maldade não é suficiente para anular a graça de Deus sobre você. Deus não faz acepção de pessoas. Todos estamos no mesmo nível, pecadores, salvos pela graça. É lindo o que acontece no decorrer do texto. O entendimento dos apóstolos em Jerusalém. Nós não vamos circuncidar o grego aí não. Na verdade, Paulo, você foi chamado para os incircuncisos, os gentios. Eu fui chamado a dar o evangelho aos judeus. Está tudo certo. Gente, vamos ter essa maturidade linda. O nosso problema como igreja não é a nossa diversidade. A igreja precisa ser diversa em sua missão. Tem gente que foi chamada para um público, tem gente que foi chamada para o outro, tem gente que vai para lá, tem gente que vai para cá. O grande problema, e que nós temos que tomar muito cuidado, não é a diversidade da missão, mas é a divergência da mensagem.
Paulo foi reconhecido como apóstolo aos gentios, enquanto Pedro aos judeus. Não há competição, há somente cooperação. Afinal, nós somos uma só igreja. Um dos orgulhos da alegria que eu tenho, eu brinco às vezes com alguns, dizendo assim, um desejo que eu tenho assim, é quando a ponte tiver uma laminha assim no caixa da igreja, uma laminha. O desejo que eu tinha era de chegar lá na IBEC, que tem um sonzinho bem difícil, e dizer, irmãos, vamos trocar tudo aqui, vamos fazer um negócio massa aqui para vocês. Por quê, meus irmãos? Porque a IBEC é a minha igreja. Porque eu não consigo imaginar Jesus tendo que resolver esse dilema. Eu não consigo imaginar Jesus tendo que resolver assim, o Pedro chegando para Jesus e dizendo assim, Jesus, temos um problema muito grande, Senhor. O que foi, Pedro? O Tiago aí. O que foi com o Tiago, Pedro? O Tiago está fazendo um absurdo, está cometendo um crime. O que ele fez, Pedro? Ele está plantando uma igreja, Jesus. Eu acho que Jesus ia olhar para a situação e dizer assim, Pedro, glória a Deus. Afinal, eu disse para vocês todos, foi-me dado toda a autoridade nos céus da terra, portanto, ide por todo lugar. Preguem o evangelho, anunciem o que eu vos anunciei, ensinem as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei, batizem as pessoas. O problema não é que nós tenhamos igrejas sendo plantadas, irmãos. O problema é a esterilidade. É o coração duro que olha e diz, essa aqui é a minha concorrência. Não existe concorrência no reino de Deus. O que existe é cooperação. Paulo, você está sendo levado para lá. Meu irmão, o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Pedro, você está aqui. Meu irmão, o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Por quê? Porque quanto mais igreja nós tivermos, mais nós teremos a chance de servir as pessoas, mais pessoas serão abençoadas, mais nós poderemos pregar o evangelho. Então, mais igrejas. A unidade no evangelho nunca significou uniformidade, nunca significou comprensar todo mundo em um só lugar, segurar todo mundo em um só lugar, não. Deus chama pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas com o mesmo evangelho, porque no fim é tudo a mesma igreja. Pedro, se resolve com o Tiago aí, Pedrão, sabe por quê? Porque vocês vão passar muito tempo juntos. A eternidade nos espera. Precisamos então, gente, nos preocupar muito mais com a divergência da mensagem. A minha preocupação não é se abriu 1, 2, 3, 4 igrejas aqui, ali ou acolá. A minha preocupação deveria ser, será que os meus irmãos estão perseverando na mensagem? Eu vou lá, eu vou me encontrar com eles, eu vou ver o que está acontecendo. Por fim, aqueles homens, eles dão a destra. E isso é muito especial porque nós achamos que naquela cultura, na nossa cultura, nós damos a mão para todo mundo. Aqui a gente viu a pessoa uma vez, a gente já dá a mão, já abraça, já beija. No lugar mais afetuoso do Brasil, Rio Grande do Sul, o pessoal dá 3 beijos, não é só um, dá 3. No contexto oriental, especialmente ali daquela região, eles não estendiam a destra para qualquer pessoa. Estender a destra para alguém significa assim, eu confio em você, eu estou em comunhão com você e nós somos um só. Estenda a destra. E eu achei muito bonito que esse texto ele está encerrando assim, estes homens olhando para as suas diferenças, mas ao mesmo tempo se comprometendo
na manutenção e na propagação do verdadeiro evangelho. Nós não vamos encontrar mecanismos humanos para escravizar pessoas. Nós vamos continuar pregando o evangelho da graça, e eles estendem a mão um ao outro, a destra um ao outro. E quando eles firmam a destra, o pedido dos apóstolos em Jerusalém para o apóstolo Paulo é exatamente o que está escrito no verso 10. Se lembre dos pobres. É o único pedido. Isso nos mostra, meus irmãos, que o evangelho verdadeiro, ele não é preocupado somente em oferecer uma doutrina correta. O evangelho verdadeiro está pautado para que vidas sejam transformadas. A graça não apenas salva, a graça reorganiza os nossos afetos e as nossas prioridades. Uma igreja que prega o evangelho, então, ela não pode deixar de pregar graça de Deus. Mas se ela prega, ela não pode deixar de viver graça de Deus. E se ela vive e prega a graça, a consequência é que essa graça é demonstrada. Quando nós estamos vivendo, meus irmãos, quando nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, a graça de Deus é demonstrada nas nossas vidas. Algumas pessoas batem muito no pobre Augustinho, ninguém nem sabe se foi ele que falou isso ou não. Alguém diz que foi São Francisco também, outro pobre que apanha de graça. Quando você for pregar o evangelho, você não precisa usar palavras, né? É uma coisa assim, né? Não use palavras para pregar o evangelho. Aí o pessoal fica nessa briga. Meus irmãos, quem vive o evangelho transborda a graça de Deus, acabou. Isso não é performance, isso não é força, isso é uma fonte de água viva que jorra de dentro para fora. E que se você não está vivendo isso, aqui não é nenhum tipo de cobrança, recado e bronca, mas é um convite para que você caia de joelhos. Porque isso é a consequência natural de quem experimentou a graça. Quem prega a graça, vive a graça, demonstra a graça por onde vai. Por isso que aqueles homens estão dizendo, Paulo, a gente não está aqui para discutir sobre judeus e gentios. Nós estamos aqui para amar aqueles que mais precisam. Nós estamos aqui porque nós fomos transformados, nós temos que servir essas pessoas, não esqueça disso. Porque me parece que a sugestão aqui é, se você se esquecer disso, você não esqueceu de tudo, você não aprendeu nada. Que Deus possa conservar o coração do seu povo assim, um povo que foi alcançado pela graça, e porque for alcançado por esta graça, é um povo gracioso. Não se preocupa com os seus castelinhos particulares, não. Entende que nós temos uma grande missão que é diversa, mas também entende que nós temos uma única mensagem. E quando essa mensagem é pregada, o nosso papel é entregar a nossa destra e dizer, nós estamos juntos, para que esse evangelho continue sendo pregado. Paulo não negocia, não adapta, não suaviza, porque ele sabe muito bem, no momento que nós fazemos isso, nós perdemos o evangelho. Meus irmãos, e diante disso, diante desse texto tão confrontador, o que nos resta é cair de joelhos. O que nos resta é dizer, Senhor, continua me cobrindo com a sua graça. Senhor, eu preciso voltar a esta essência.
Que o espelho não seja utilizado somente para que eu me sinta empoderado, empoderada, exaltado, exaltada. Que esse espelho que Cristo me apresenta possa servir para que eu me lembre do vazio da minha alma sem Jesus. E para que eu continue caindo de joelhos. Todos os dias, todos os dias. Não como um ritual vazio. Não como uma mera liturgia religiosa, mas como dependência. Como sim uma declaração visível de algo invisível que está acontecendo dentro de você. Paulo defendeu isso com tanta firmeza. E nós somos convidados a fazer isso também. Não na tentativa de condenar, escravizar, envergonhar ninguém, mas sim no desejo genuíno de continuar promovendo liberdade. Liberdade.